Ou então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar na nossa videoaula, né, sobre iniciação científica, especificamente sobre citação e referências na pesquisa. É uma aula bem breve, que eu vou trazer, na verdade, alguns conceitos, né, mais um pouco detalhados, mas para realmente a gente fazer uma remember aqui daquilo que a gente já viu ao longo do semestre passado, né, que na verdade já vimos sobre o que é pesquisa, qual é a importância da pesquisa, então aqui a gente não vai trazer tudo isso de volta. A gente vai focar em citação e referências, mas eu vou fazer uma pequena introdução aí, um remember mesmo, né, uma rememoração daquilo que a gente viu para a gente contextualizar onde estão as citações e as referências dentro da pesquisa. Então vamos nessa. Eu gosto de citar essa frase, que eu acho ela bem importante. Está a foto de Sócrates aí, né? Mas essa frase não é dele, é só realmente para poder fazer uma menção ao conhecimento, né? Sócrates foi um importante filósofo da antiguidade. O conhecimento científico é extremamente importante para a sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. O conhecimento científico, gerado por uma determinada sociedade, consolida o saber e desafia as estruturas cristalizadas, muitas vezes tidas como verdades absolutas. É uma frase bastante pesada e importante que nós precisamos pensar a respeito. Pois bem, antes de começar diretamente, né, a falar sobre as citações, as referências, quando nós utilizamos uma citação ou outra, precisamos ter certeza do porquê a gente tem que usar citações e referências. Porque às vezes vem aquela dúvida, né? Por que eu tenho que usar isso? Então é importante a gente ter clareza com relação a essa questão. Então, primeiramente, para gerar conhecimento, é necessário entender o que já existe no mundo sobre o assunto. Acho que isso é ponto pacífico, né? A gente não tem como gerar um conhecimento, a gente começar a falar sobre um determinado assunto, sem antes fazer o que nós chamamos de estado da arte, que é o quê? É o levantamento de outras teorias que foram faladas sobre este mesmo assunto que eu estou pesquisando no mundo. Então, se eu quero falar, por exemplo, sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência não visível, um exemplo, né, que eu gosto de dar nas aulas, e eu preciso falar sobre isso para desenvolver um produto para auxiliar na identificação dessas pessoas, eu preciso saber se já não existe alguma coisa assim, não é verdade? E se não tem alguma pesquisa falando sobre essa mesma temática. Por isso que nós fazemos o quê? O levantamento do estado da arte. Muitas vezes por meio da revisão bibliográfica sistematizada para a gente conseguir entender, né, o que já foi falado sobre essa temática, sobre esse assunto no Brasil e no resto do mundo. E isso eu acredito que está bem claro para todo mundo, né? Agora, para eu utilizar a citação, para poder utilizar o texto de alguém que falou sobre aquele assunto, eu não posso simplesmente sair utilizando ele. Eu tenho que dar os devidos créditos. O que é dar os devidos créditos? Créditos, segundo fulano, segundo Beltrano, com a data, a situação relacionada à identificação de pessoas com deficiência invisível é tal. Para eu poder fazer essa citação, para poder fazer a utilização desse texto de outra pessoa, eu preciso citá-la. Preciso dizer de onde foi que eu tirei aquela informação. Isso é fundamental. Desse modo, usar citações e referências é fundamental por várias razões. Primeiro, você dá credibilidade e fiabilidade no seu texto, porque você demonstra que a sua argumentação ela é fundamentada em informações verificáveis e confiáveis. Por que confiáveis? Porque os textos publicados em periódicos são revistos por pares, são pessoas da área, especialistas da área, normalmente doutores, que fazem a avaliação para a aprovação naquele periódico. Por isso que nós chamamos de confiáveis e verificáveis. Quando nós citamos estas fontes, obviamente que a gente aumenta a credibilidade e a fiabilidade do nosso trabalho. Evita-se o plágio. Eu não posso simplesmente, e isso é uma coisa que vocês precisam ter muita clareza, eu não posso simplesmente sair utilizando o texto de alguém e não citá-lo, porque eu vou estar cometendo crime de plágio.
E vocês ouviram bem, crime. É crime a gente utilizar material de outras pessoas sem dar-lhes o devido crédito ou pedir-lhes autorização. Né? Nós precisamos sempre ter esse cuidado, porque você está utilizando, quando você não cita, você está utilizando indevidamente o trabalho intelectual de outra pessoa. Então, se imagine no lugar de uma pessoa. Você teve um trabalho lá de 5 anos para realizar uma pesquisa e chegou a determinada conclusão sobre aqueles dados. Você fez essa publicação, depois de 5 anos de trabalho, vai alguém e cita como fosse dela. Creio que ninguém ficaria feliz com isso. Pois é, essa pessoa que está citando a minha obra sem me dar o devido crédito está cometendo plágio, eu posso processá-la por crime. Então, né, segundo tópico importante. Terceiro, apoiar argumentos. A gente consegue construir argumentos com uma base sólida, porque já é um conhecimento que existe, que foi analisado por pares, por pessoas especialistas da área, dizendo o quê? Que o que eu estou escrevendo ali não saiu, não brotou da minha cabeça, ele realmente está embasado, está fundamentado em pesquisas anteriores. Quarto, facilitar a verificação e reprodutibilidade. Ao fornecer referências precisas, outros pesquisadores podem verificar as suas informações e, se necessário, reproduzir seus resultados ou expandir seu trabalho, quer dizer, aumentando aí, né, a geração de conhecimento. E, óbvio, né, quinto, contribuição para a comunidade acadêmica. Quando nós citamos e referenciamos trabalhos de outras pessoas, você está reconhecendo a contribuição de outros pesquisadores para aquela área de estudo que você está atuando. Isso fortalece a comunidade acadêmica e fortalece a comunidade científica. Então, acho que está claro aí, né, qual é a função, né, das citações e das referências e quando nós devemos usá-las. Então, em resumo, o uso adequado de citações e referências é uma prática ética e essencial em qualquer trabalho acadêmico ou científico, pois promove a transparência, promove a credibilidade e promove o avanço do conhecimento. Então, tá bom, mas qual o significado e correlação entre citação e referência agora? Nós já entendemos que ela é importante, já entendemos, né, que nós temos que utilizá-las por alguns critérios ali, né, nós conseguimos entender a importância dela. Mas o que significa cada uma delas e como elas se relacionam? Pois bem, citação é uma menção direta ou indireta de uma fonte específica dentro do texto do seu trabalho. Por exemplo, segundo IIDA 2006, segundo Cardoso 2008. Quando você cita uma fonte, você está incorporando as ideias, informações ou dados dessa fonte dentro do seu trabalho. Então, você vai colocar lá, segundo IIDA, a antropometria é a avaliação de medidas do corpo humano. As citações, elas vão servir para dar suporte às suas afirmações, fornecer evidências para suas argumentações e reconhecer a contribuição intelectual de outras pessoas. A gente pode utilizar várias normas técnicas para forma, né, para o estilo de fazer uma citação, uma referência. Né? Temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a brasileira, temos a APA, que é a americana, temos a MLA, temos a Chicago, são muitas normas, né, ao longo do mundo, mas nós, no Brasil, utilizamos majoritariamente as normas da ABNT, que determinam como as citações devem ser formatadas dentro do texto. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Tá. E referência? Referência é a lista das fontes citadas. Então, por exemplo, se eu coloquei lá, no meio do texto, segundo IIDA, a antropometria é a análise das medidas do corpo humano, e eu só coloquei IIDA 2008, por exemplo, na referência eu vou colocar lá, IIDA, vírgula, I, tiro, ergonomia, projeto de produção, São Paulo, Edgar Bleacher, 2008. Isso é a referência. Você não vai colocar todos os dados da obra no meio da citação. Na citação, você só faz uma chamada, que é o quê? O primeiro sobrenome do autor e a data de publicação daquele trabalho. Mas na referência, tem que estar a informação completa da obra.
E por que que eu coloco o sobrenome na citação? Porque a referência começa pelo quê? Sobrenome. Então tem que ficar fácil de achar. O mesmo sobrenome que você põe na citação vai ter que aparecer por ordem alfabética na referência, para ficar fácil de eu conseguir localizar. Então, a referência, existem outras formas de formatação, mas nós vamos ficar com a formatação mais primordial, que é citação por ordem alfabética e referência por ordem alfabética no final do texto. Então, lá no final do seu texto, você vai ter uma lista de referências com informações detalhadas de cada fonte, que tem que ter autor, título, ano de publicação, editor e outros detalhes de acordo com cada tipo de publicação. E isso serve para quê? Para que outras pessoas localizem aquelas informações que você mencionou. Por exemplo, vamos supor que você mencionou alguma informação super interessante sobre a temática experiência do usuário. Aí você citou lá, por exemplo, um determinado autor. Essa pessoa quer saber quem que é esse autor. Ela vai onde? Lá nas referências, ela consegue localizar qual é a obra, e ela consegue buscar essa obra para adquiri-la. Então, é fundamental para poder até auxiliar outras pessoas que estão lendo. Além de dar credibilidade, né, no seu texto, você auxilia outras pessoas a ampliar o conhecimento. E a correlação entre as duas, que são totalmente interligadas, né, é que cada vez que você cita uma fonte no seu texto, você tem que incluir uma entrada correspondente como referência. Então, segundo IIDA, referências, IIDA, vírgula, e tiro, ergonomia, projeto de produção e as outras informações da obra. Ali está um exemplo de citação, né? O segundo Ida e Guimarães, 2016, a antropometria, é o estudo das medidas do corpo humano. A referência é somente os dados da obra, tá vendo? Ó? Ida, vírgula e tiro, ponto e vírgula, Guimarães, vírgula LBM, ponto. Ergonomia, projeto de produção, terceira edição, revista ampliada. São Paulo, Edgar Blincher, 2016. Então, percebam aí o que é citação, o que é referência. E aí eu pergunto, e eu vou pedir para vocês darem aquele joinha que eu gosto lá, ou para cima ou para baixo. Quem não entendeu ainda, eu quero que vocês sejam honestos. Tá claro aqui, pessoal, o que é citação e o que é referências? Sim ou não? Vocês conseguem tranquilamente diferenciar as duas? Tá, muito bom. Então, isso já facilita bastante. Então, vamos lá. Seguindo, vamos às referências de fato. Então, aí, pessoal, às vezes já compensa para quem estiver vendo no gravado, inclusive tem mais tempo, pausa aqui, vai lá procurar. E o pessoal que já está aqui na aula, já fiquem com seus relatórios abertos para poder fazer anotações neles, tá bom? Então, abram seus relatórios lá no Drive. Se tiver algum orientador também, pode abrir lá o relatório no Drive junto com o aluno, para a gente já começar a averiguar as suas citações e referências, tá bom? Mas depois, do final, né, que é o da gravação, eu vou realmente pegar todos os casos aí e vamos avaliar juntos. Então, vamos lá. Uso correto de citações e de referências bibliográficas. Norma de citação e referências. Bom, então, como eu falei, nós vamos usar a ABNT, que é a 10.520/2023 e 60.23/2020. Então, citações e referências, normas de trabalhos acadêmicos é o que compõe a estrutura de um trabalho acadêmico. Então, vamos lá. Começamos com livros. Como que eu cito e eu referencio um livro? A citação é sempre basicamente a mesma coisa. Você pode fazer uma citação direta, que é esse caso. Como que eu sei que é direta, pessoal? Alguém sabe me dizer? Como que eu sei que essas duas citações do exemplo são diretas, pessoal? Tá entre aspas, né? Isso aí, muito bem, Alissa. Quando nós colocamos entre aspas, nós estamos falando de uma citação literal ou uma citação direta, que é quando nós não alteramos o conteúdo ipsis literis daquela obra.
Eu copiei realmente o trecho do jeitinho que está no livro. Então, ali, ó, ainda segundo Ida Guimarães, a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, porque está desse jeitinho no texto. Se eu colocasse, por exemplo, a ergonomia trata da adaptação do trabalho ao ser humano, eu já não precisaria colocar entre aspas, estaria como uma citação indireta. Mas eu ainda tenho que citar o Ida e Guimarães. Veja bem, a única diferença é que nós chamamos uma de direta e uma de indireta, porque a indireta é aquela que eu reescrevo, mas eu cito do mesmo jeito. E quando eu não reescrevo, eu copio e colo, é direta. Inclusive, usem diretas somente em situações. Aqui eu estou colocando para dar exemplo, mas usem diretas apenas em situações em que nós estivermos falando de uma situação muito técnica, ou de uma teoria filosófica, ou de uma terminologia religiosa, alguma coisa em que a alteração das palavras pode, de fato, alterar o conteúdo. Se ficar na dúvida, põe entre aspas, que é a citação direta. Mas do resto, reescrevam. Uma outra questão que é importante falar, pessoal, evitem fazer, por exemplo, segundo Ida e Guimarães, ergonomia, blá, 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 blá. Porque segundo Ida e Guimarães, blá, 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 e Ida e Guimarães. Porque Ida e Guimarães dizem, blá, 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 uma página inteira com a mesma citação. Não se faz isso. A citação é para dar um embasamento no nosso trabalho, mas não é para reescrever a obra de outra pessoa no meu trabalho, porque aí o trabalho não é meu, é da outra pessoa, entende? Então, eu vou fazer pequenas citações e vou utilizar a minha contribuição, o meu entendimento, a minha interpretação, frente àquela afirmação daqueles autores e relacionado ao meu trabalho. Eu preciso da contribuição científica. Se eu ficar só citando, 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 eu não estou dando contribuição efetiva. Tá? Então, isso é uma coisa que eu quero também passar para vocês. Pois bem, então a citação ali a gente tem duas situações diferentes. As duas são citações diretas, porque estão com aspas, né? Mas nós temos duas formas, duas formatações diferentes na citação. Uma, que é a citação que está dentro do texto. Então, segundo I. de Guimarães, eu coloco ali fora dos parênteses do nome. A data, sempre, sem exceções, sempre dentro dos parênteses. Mas o nome só vai dentro dos parênteses quando eu vou fazer uma citação em que eu não uso o nome dos autores no corpo do texto. Então, por exemplo, ali no segundo caso, a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Põe entre parênteses e ida, ponto e vírgula, Guimarães, vírgula, 2016. Percebem a diferença entre o primeiro e o segundo caso? São duas formas diferentes de citar. As duas estão corretas. É estilo. Depende de como você está escrevendo. Quando você vai citar mais do que uma vez, duas, três, vamos supor, uma página no mesmo autor, é legal dar essa variada, para não ficar sempre igual, tá bom? E a referência? Sempre que tiver essa setona amarela gordinha aqui, ó, é a referência. Olha como é que fica a referência dessa citação. Por que que nós chamamos de sistema de chamada? Alguém sabe me dizer? Por que que a gente chama de sistema de chamada entre a citação e a referência? Percebam ali, em vermelho, as correlações. Tá, e Ida Guimarães 2016 na citação. Em vermelho na referência, e Ida Guimarães 2016. O primeiro sobrenome da citação tem que ser obrigatoriamente o primeiro sobrenome da referência. Isso aqui é uma premissa básica para todos os demais exemplos. O primeiro nome que aparece na citação tem que ser o primeiro nome que aparece na referência. Tá claro? Se a gente tiver dúvida aqui, a gente não consegue avançar. Então, se tiverem dúvidas, eu mostro de outra maneira. Tá bom.
Então, vamos lá. Isso aqui é para livro. O que precisa ter no livro? No livro precisa ter o nome dos autores, sempre começa pelo sobrenome, depois o nome, o título do livro em negrito. Se tiver informações de edição, de revisão, você põe na sequência. Se não, vai direto para a cidade de publicação, que no caso ali é a cidade de São Paulo. 2 pontos, o nome da editora, que é Edgar Blischer, vírgula, o ano de publicação. Todas, sem exceção, todas as referências serão sempre pela data de publicação. Por que está falando isso? Porque tem situações em que você vai colocar também a data de acesso. Não é essa data que a gente vai utilizar para citar. Aí, nesse caso, a referência vai ter 2 datas. A data que tem que ser utilizada é de quando é que foi publicado aquilo. Não é quando foi acessado. Ele pode ter sido publicado em 2005, mas você acessou em 2024. Você vai colocar 2024? Não, você vai colocar 2005. Então, vamos para outro caso, que é tese de doutorado, dissertação de mestrado ou monografia de conclusão de curso, seja de graduação ou de pós-graduação estrito lato sensu. Aqui está falando tese de doutorado, mas serve para qualquer um desses. São trabalhos acadêmicos finais, tá bom? É que a tese de doutorado é para, evidentemente, quem terminou um doutorado, a dissertação é para quem terminou um mestrado, e o trabalho de conclusão de curso é para quem terminou a graduação ou a especialização. Então, aí é para trabalhos finais, né? Monografias finais. Então, ali está um exemplo. Segundo, de acordo com a Aguiar 2009, a microbiota bucal sofre alterações importantes com o uso prolongado de penicilina e benzatina. Vou perguntar, essa citação é direta ou indireta? Estou aguardando. É indireta. Indireta, por quê? Porque foi reescrita, né? Não utilizou exatamente o que o autor escreveu. Exatamente. Pessoal, isso é muito importante que vocês acompanhem, porque isso é o que vai acontecer no trabalho de vocês. Se vocês copiaram e colaram a informação, precisa pôr entre aspas. Se não tiver entre aspas, subentende-se que você reescreveu. Só que aí tem um outro problema. Você mudou o conteúdo, porque tem que ser o mesmo conteúdo escrito de outras formas, de outras palavras. Então tem que tomar esse cuidado. Ou eu não lembro se foi citação literal. Cuidado, você pode ter algum problema aí por fazer uma citação literal e não dar o crédito de que ela foi literal, tá bom? Então, foi literal, bota aspas. Não foi literal, não precisa. Não deve se colocar. Então, pois bem, ali no caso é a mesma coisa que a anterior, né? Então, segundo Aguiar, é o sobrenome do autor, no ano de 2009, ele publicou a sua tese de doutorado intitulada Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e de benzatina. 2009, a data da publicação. Tese, doutorado em cardiologia. Aí tem que colocar o nome da faculdade, o nome da universidade, Universidade de São Paulo, qual é a cidade que foi apresentado, foi apresentado na cidade de São Paulo, qual é a data de apresentação? 2009. Tá? Também tem 2 datas, aí a data da publicação e a data da apresentação. Normalmente coincide, tá? Só vai dar uma diferença se, por exemplo, a pessoa, de repente, apresentou dia 20, sei lá, 24 de dezembro, 23 de dezembro, e ela só foi publicada dia 4 de janeiro. Pode acontecer de ter uma data diferente de publicação e de apresentação aí, mas normalmente é a mesma data. O que vai dar um pouco mais de diferença é quando é evento. Evento, às vezes, pode acontecer também, de dar diferença de ano. Mas a maioria das vezes é a mesma data. Capítulo de livro. O que é capítulo de livro? É o capítulo do livro? Não. Vocês já viram aqueles livros em que cada trecho é uma pessoa diferente que escreve? É aquilo lá que é livro de capítulo. Livro de capítulo não é capítulo de livro. São coisas diferentes. Não é tipo assim, capítulo 1, biomecânica, capítulo 2,
Antropometria, capítulo 3, organismo humano. Não, isso daí não é livro de capítulos, tá? Eu acho que deveriam dar outros nomes, porque ficaria mais fácil de identificar. Mas o livro de capítulos, então, é aquele em que cada capítulo do livro é escrito por um autor diferente. Nesse caso, é importante a gente levar em consideração essa informação, porque a gente tem que colocar as informações de quem escreveu o capítulo e de quem escreveu o livro. Por exemplo, aqui, Cardoso, S, ponto, a colonização da terra dos Tucujus. Esse é o título do capítulo escrito por Cardoso. Mas ele está quer dizer, no livro de Santos, que é o organizador, ele não escreveu esse livro, ele organizou, em que outras pessoas escreveram. E o nome desse livro é História do Amapá. Primeiro grau, segunda edição, Macapá, dois pontos, Valcã, é editora, em 1994. E qual é a página do capítulo? 15 a 24. Então, ficou claro, pessoal, o que é esse livro de capítulo? É quando cada autor escreve um capítulo. Aí você tem que citar o capítulo que você utilizou e colocar as informações do livro também. Porque você vai procurar o livro pelo nome do livro, pelo nome do organizador do livro. Só quando você adquire esse livro é que você tem condições de encontrar ali o autor que escreveu a matéria que você vai utilizar, tá? Então, ali tem uma citação indireta, não tem aspas, e o nome do autor está lá no final, entre parênteses, Cardoso, 94. Percebam que os nomes estão todos em caixa alta e baixa, né? Alta e baixa, ou seja, maiúsculo e minúsculo, tá? Só na referência que o sobrenome é sempre em maiúsculo, mas na citação é sempre caixa alta e baixa, minúsculo e maiúsculo. Então, Cardoso, e aqui, ó, informações importantes, então, novamente, o nome de quem escreveu o capítulo, o título do capítulo e o sobrenome de quem, sobrenomes iniciais do nome, né, de quem organizou o livro, o nome do livro, informações do livro. Aí a gente tem a cidade, a editora, a data e as páginas do capítulo. É só isso. Eu vou meio rápido, pessoal, até porque tá ficando gravado, né? E aí depois a gente disponibiliza lá no YouTube para vocês voltarem, né? E de repente, eventualmente, utilizarem para fazer mais detidamente aí a correção dos trabalhos. Parte de monografia. Por exemplo, isso aqui é muito interessante. Eu também achei estranho quando eu vi a primeira vez. Perceba o que está escrito ali. Procrastinar, provém do latim procrastine, significa adiar, postergar, deixar para depois alguma ação. E está escrito procrastinar dentro dos parênteses. Por que isso? Porque é a forma de citação de busca de palavras em dicionário. Em vez de você procurar o dicionário, você citar o dicionário, né, você vai estar citando aí a palavra utilizada. É estranho, né? Mas é isso mesmo. Você vai colocar procrastinar em dicionário Priberan da língua portuguesa. Por que tem um C antes do 2020, professor? Porque não tinha a data explícita no site. Só tinha o copyright do site. E o copyright era 2020. Então, eu tenho que botar a letra C antes para identificar que essa informação é de copyright, direitos de cópia, tá bom? Aí, como é site, eu tenho que colocar disponível em, vou copiar o hiperlink ali, né? Ponto, acesso em, a data que eu acessei. Como eu disse, ali coincidiu de ser a mesma data, a data de copyright e a data de acesso, mas se a data de acesso fosse 2024, eu ia citar qual data, 2020 ou 2024? Eu uso a data de acesso ou a data de publicação? Exatamente. Nunca de acesso. Agora, e-mail.
E-mail, pessoal. Percebam que tem uma numeração aqui embaixo, que é uma conjugação de várias regras. Aqui são os capítulos da norma de referências, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo a gente referenciar um e-mail. Por isso que eu deixei aqui para vocês, para facilitar. Tá? Citar é do mesmo jeito que o resto. Você vai citar, na verdade, o autor do e-mail e a data do e-mail. Mas você vai colocar algumas informações importantes ali. Então, por exemplo, olha só. A comissão organizadora do 29º EAI encaminhou um e-mail com a seguinte mensagem, entre aspas, informamos a todos que as inscrições do EAI que foram prorrogadas até 28 de agosto de 2020. Esse aqui é o título do e-mail. É o e-mail que eu mesma recebi do EAIC. EAIC é o Encontro Anual de Iniciação Científica, que vocês vão participar, inclusive, no final desse ano. E isso aconteceu quando? Em 2020. Eu recebi esse e-mail em agosto de 2020, informando dessa prorrogação. Então, eu coloquei entre aspas, porque é uma citação literal. Eu copiei e colei aqui. E como é que eu vou referenciar isso? Sistema autor-data. Qual que é o autor? É a IC, a data 2020. Tudo que tiver de informação aí no meio, que for importante, eu coloco. Então, eu vou colocar o título, né, o título, não, perdão, o nome do autor, né? Então, eu coloco EAIC, porque é uma abreviação, é como se fosse, por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu coloco IBGE, né? Mas significa todo esse nome. EAIC é a mesma coisa. Encontro Anual de Iniciação Científica, da PPG, coloco entre colchetes o e-mail que foi enviado, que é eaic.br, coloco o título do e-mail que eles me mandaram, EAIC 2020, prorrogação do prazo de inscrição e submissão de resumos. Vou colocar o destinatário, no caso, eu estou identificado dessa maneira como destinatária, Cristina CLB Alcatel. Coloco a data, 20 de agosto de 2020, e vou colocar disponível em, está no meu e-mail, ccelucia.br, e o acesso em 31 de agosto de 2021, e vou colocar depois a informação ali de suporte, um e-mail, que poderia, de repente, estar querendo citar mais de um. Essa informação, pessoal, vocês não têm que decorar, nenhuma dessas informações precisam ser decoradas, vocês vão aprendendo a citá-las ao longo do tempo. Então, por isso que eu falo, o importante é ter as normas em mãos. Na dúvida, consulte a norma. E agora vai ter disponível também essa videoaula, que vai ficar sempre no YouTube. E vocês podem entrar lá para poder fazer o uso, né? Para poder se pautar. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar seguindo? Sim ou não? Tá muito difícil, pessoal? Dá para seguir? Nenhuma dúvida? Tá bom. Então vão dando joinha aí que vou entendendo que estão entendendo, né, o conteúdo. Show. Então vamos agora para artigo científico. Ali, novamente, uma citação, igual todas as outras, perceba que não tem diferença, né? Só a única coisa que aqui trata de mais de 3 autores, então a gente coloca et al., que significa et ali, esse al está abreviado, uma palavra em latim, que quer dizer e outros, então é Dória e outros, então a gente põe et al., um pontinho, e 2011. Então foram relatados casos de reticuloperitonite por trauma associados à hepatite bovina. Está sem aspas, portanto, é uma citação indireta, entre parênteses, Dória et al. Em minúsculo, né, vírgula 2011, e aqui a gente coloca, ó, Dória, 2011. Et al. É toda essa galera, Costa Batista, Ferreira, Menezes, Souza, são vários autores, né? Então, a gente pode colocar o et al. Para poder abreviar. Aí a gente coloca lá o título, né, reticuloperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino, relato de caso. Veterinária e zootecnia é o nome do periódico, então, além dos autores e do título, ponto, eu tenho que colocar em negrito o nome do periódico de publicação. Vírgula, eu tenho que colocar o local desse periódico, Estado de São Paulo. Vírgula, eu tenho que pôr o volume, porque ele é seriado. Então, se ele tem séries, eu preciso colocar essas séries. Qual é o volume? É o volume 18. Às vezes é ano. Às vezes é ano 18, às vezes é volume. Então, volume 18,
Número 4, quer dizer, no ano 18 é a quarta revista daquele período, daquele ano. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja no, coloque por ano mês, ano 2024, por exemplo, o ano, na verdade, o ano, pessoal, o pessoal geralmente coloca a data mesmo, vamos supor, é o 20º ano desse periódico. Então, coloco ano 20, número 5, quer dizer que é a quinta revista que eu publico no ano 20, entende? Então, é volume 18, número 4, página 199 a 202, publicado em 2011. Então, o máximo de informações possíveis, mas o mais importante para artigo científico é o título do periódico, local, volume e número, quais são as páginas e o ano, tá bom? Então, é o seguinte. Artigo de revista comum. É muitíssimo parecido com o que acontece com o periódico científico. Tá vendo ali? Inclusive, aqui até o ano que eu estava dando de exemplo lá, aparece aqui, ó. Então, de acordo com o TEIC, que é o nome do autor da matéria, para países emergentes, a atual crise da dívida é temperada por uma pitada de ironia. Está entre aspas, portanto, é uma citação direta. E aí a referência dela é muito parecida com o periódico, que é uma revista não científica, ela é um periódico, porque ela é seriada. Então, a solução veio dos emergentes, é o título da matéria. Na revista Exame, publicada na cidade de São Paulo, é o ano 43 dessa revista, e nesse ano é a nona edição dela. Perdão, é o número 9, é a edição dela 943. As páginas de publicação dessa matéria são a 66 e a 67, e foi publicado no dia 20 de maio de 2009. Tá? Então, o máximo de informações que for possível também. Sempre lembrando que a gente tem que tentar entender o que eu preciso botar naquela referência. Se é é um produto seriado, seriado quer dizer, ele é publicado de tempo em tempo, é um produto seriado. Portanto, tem que colocar a seriação, que é o volume, ano, número, enfim, edição, preciso colocar, porque é seriado. É diferente de uma monografia, que é um livro, é uma monografia. Uma tese é uma monografia, uma dissertação é uma monografia, um TCC é uma monografia. Elas não são seriadas. Então, se é uma monografia, não é seriado, não precisa colocar volume nem nenhum tipo de informação desse tipo. Agora, no caso de uma revista, de um jornal, eu preciso. Artigo em evento, um pouquinho diferente das outras. Isso daqui, inclusive, gera muita dúvida, mas é só, né? Ficou na dúvida, lembra de entrar lá no YouTube e verificar, né? Como que eu cito um artigo em evento. A citação é do mesmo jeito. Breiner e Medeiros, 94, aponta que deve se incorporar tempo ao sistema de gerenciamento de banco de dados de objetos. Citação indireta, porque não tem aspas. Ali embaixo a gente está lá, né? Breiner e Medeiros, que são os dois autores, o sobrenome dos dois autores. Aqui eu coloco o título do produto, né? Do caso da publicação do artigo deles. Né, dentro, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Por que está tudo caixa alta? Porque o nome do evento obrigatoriamente é em caixa alta. Vírgula, é a nona edição do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, vírgula, 94 é o ano de publicação, cidade de São Paulo, ponto. Anais, que na verdade é o compêndio, né, de todos os artigos, e aí eu coloco São Paulo, dois pontos. Onde isso aconteceu foi na USP, em 1994, e o artigo ele está publicado da página 16 à página 29. Então, essas são as informações importantes para se colocar em evento científico, tá bom? E quando se trata de patente, vocês estão fazendo aí, né, desde sexta-feira, a levantamento de anterioridades. E se eu achar alguma anterioridade, como é que eu cito e referencio? A foto desse jeito aqui, ó, galera. Vicente 2008, tá vendo? Vicente é o nome? Não, Vicente é o sobrenome. Marcos Fernandes Vicente. Então, Vicente, sobrenome, entre parênteses, 2008. Não se esqueçam dessa imagem, dessa formatação, porque eu explico isso todos os anos eu vejo o pessoal citar diferente, tá? Então, é autor, data do mesmo jeito que texto.
para a imagem. E aqui a gente tem lá Vicente Marcos Fernandes. O que é importante, além do autor? Que eu coloque ali o título, né, que ele deu para essa patente. Quem foi o depositante? Foi o mesmo, mas às vezes não é o mesmo. Poderia ter sido, por exemplo, a Wayne, no caso da gente aqui. O nome dessa, o código, perdão, dessa patente, que no caso é aquela MU, que é um MU significa o quê, pessoal? Ah, essa eu não vou falar, não, quero que vocês respondam. O que significa MU? Lembram da aula sexta-feira? Para dar continuidade à aula, eu quero que me digam o que significa MU. Eu vou dar só uma dica, hein? Lembra que tinha a PI e a MU. E aí, pessoal, ninguém lembra? Gente, vocês não estão lembrados da aula de sexta-feira? Tinha dois tipos de patente que nós podíamos fazer, lembram? PI, patente de invenção, e MU, que é o quê? Isso, modelo de utilidade. Então, assim, quando você já vê no código MU, você já sabe que trata-se de modelo de utilidade. E aí eu vou colocar lá o código, na sequência eu vou dizer qual é a base de busca, INPI, a data de depósito, 15 de outubro de 2008, que é a data que nós vamos efetivamente utilizar, a data que a pessoa depositou, tipo, equivalente à publicação dela, né? E essa patente teve uma concessão. O que é concessão? O INPI acatou o pedido e deu a patente. Então, a patente pertence à pessoa a partir de 2010. Uma coisa é você depositar a patente, outra coisa é você ter ela concedida. É o INPI aceitá-la. Né? Somente quando o INPI aceita é que ele dá concedida. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, vamos seguir. Se tiver dúvidas, vão perguntando. Caso de vídeo. Nossa, eu posso citar vídeo? Claro. Inclusive, no design, a gente faz muita utilização de resenhas. Sabe aquelas resenhas de produtos que o pessoal faz? Produto para cabelo, maquiagem, panela, comida. A pessoa faz resenha de tudo. Nós utilizamos também para fazer no design de produto. Né? E pode usar, não tem problema. Principalmente fontes mais idôneas, né? Pessoas que têm aí, às vezes, é, algum tipo de credenciamento, enfim, melhor. Aí, o que que acontece aí, por exemplo, né? Eu não tenho um autor. O que que eu faço quando eu não tenho um autor? Como é que eu cito e referencio esse trem? Alguém sabe? Só para ter uma noção se sabe ou não, dá um joinha para cima ou para baixo, se sabe ou não, só para eu saber. Alguém sabe o que eu faço quando não tenho o autor? Sabem? Eu uso o título. Isso daí é a dúvida de muita gente. Mas pode usar o título, é o que tem para hoje. Então, você não tem o nome do autor, não tem a menor noção de quem seja, não tem como descobrir, enfim, não deu. Não sei o autor. Você vai usar o título. E aí eu vou usar o título inteiro? Não, às vezes o título tem 5 linhas. Você vai utilizar somente a primeira palavra, até a primeira palavra. Ah, mas tem duas aí, um manifesto. Um não é palavra, é um artigo, né? Um manifesto. Então, o primeiro substantivo, vamos colocar dessa maneira. Vocês vão utilizar o primeiro substantivo, tá bom? Aí a gente tem condições de colocar um autor, né, para essa citação. Percebam que está um manifesto, 3 pontinhos.
Na verdade, tem uma pequena mudancinha hoje. Tem um colchetes entre os três pontinhos. Fica um manifesto em colchetes, três pontinhos, entre parênteses 2007. E a referência vai ficar assim também, ó. Um manifesto 2.0 do bibliotecário, Mechado por Laura Corren, coloca a tradução, coloca todas as informações que você encontrar nesse vídeo, que já não tem autor. Então, tudo que vocês tiverem de informações, vocês colocam. O que é aquele SL, professora? Sine loco, quer dizer, sem local. O SN, eu confesso que eu teria que ver lá na norma para lembrar o que é. Cine, Cine loco, cine. Eu esqueci o que é o segundo N ali, mas é sem local e sem alguma outra coisa. Ano de 2007. Um vídeo de 4 minutos disponível em. Aí vocês vão colocar o link, sempre que for de internet, sempre, sem exceções, disponível em, acesso em. E a data que é importante para a gente é a publicação ou o acesso. Publicação, né, galera? Tá ali, 2007. E quando for imagem, galera? Olha ali. Aqui a gente tem um cartaz, que é o cartaz do Centro de Capacitação da Juventude. É um autor, entidade que a gente fala, né? Ele é o autor, né? Mas é uma entidade, como se fosse, por exemplo, a UEM, é o Centro de Capacitação da Juventude, cujo título do cartaz é Chega de Violência e Extermínio de Jovens. Por que que a data está entre colchetes? Porque, galera, eu sei que esse evento aconteceu em 2009, mas o cartaz não traz
Pessoal, em que slide eu estava quando caiu? Misericórdia, pessoal. Em que slide eu estava? Oi? Pessoal, tem alguém aí? Pessoal? Vixe! Alguém lembra em qual slide a gente estava? Bom, 5 minutos atrás? Então vamos voltar alguns aqui. Vocês me viram falando? Deixa eu fazer vamos fazer um remember. Vocês lembram desse slide? Tá. E desse? E desse do bullying? Não? Tá. Então, beleza. Então, vamos falar de objetos. No caso de objetos, aqui, por exemplo, a gente tem lá uma situação em que eu vou fazer Por exemplo, a gente teve uma aluna que, num PIBIC dela, né, igual vocês estão fazendo, ela foi para o Museu do Egito, que tem lá em Curitiba, e ela foi fazer uma análise de peças que tinha lá. E, portanto, ela tirou fotos, né, e ela utilizou, né, as imagens que ela fotografou. No caso, eram objetos 3D, né, palpáveis mesmo. Como, por exemplo, eu pegar essa garrafinha e bora referenciar a garrafinha. Como é que faz isso? Eu estou vendo que a internet está um pouquinho instável aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou colocar todas as informações assim como se fosse realmente uma imagem, né? Só que ele é um elemento 3D, então eu vou dizer que ele é um elemento 3D. Então, por exemplo, né, eu coloco lá foto, vou colocar quem que é o autor. Nesse caso, a gente tem clareza do autor, que está escrito lá no fundinho do Bully, né? Está lá Companhia das Índias, só que não tem título. Tá lá, a gente colocou bullying de porcelana, porque quando não tem um título, nós criamos um. Nós criamos um título e colocamos entre colchetes. Então tá lá, bullying de porcelana. É o título que eu achei mais conveniente para dar para esse pulinho de porcelana. Né? Então a gente colocou esse título. Por que a China também está entre colchetes? Porque eu também não tenho certeza qual é a origem, perdão, porque eu também não tenho escrito onde é que foi fabricado, mas eu sei que foi da China. Por exemplo, sei lá, se eu comprei na China, ou se de repente alguém que está fazendo exposição disse, olha, foi comprado na China. Então, é certeza que é China, só não está escrito no bullying. Então, eu vou colocar entre colchetes China, quer dizer, eu sei que é, mas eu não posso provar, né, por meio de informações do bullying. Aí eu vou colocar, né, novamente ali o nome de quem foi que fabricou, o nome da companhia, Companhia das Índias, não quer dizer que foi feito na Índia. E o século, por que o século está daquele jeito ali? Aquele problema da data que a gente vai ver já já, que é quando a gente sabe qual é a data, mas a gente não sabe qual que é, por exemplo, a gente sabe o século, mas eu não sei qual que é a data do dia, do ano, nem da década. Então, eu sei só o século, eu coloco hífen entre colchetes. Eu nunca sei a data certa, colchetes. Tem que especificar o suporte, é um bullying, e aí eu coloquei outras informações ali para descrever esse bullying. É família rosa, decorado com buquês, tá, 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 tá. Então, é assim que a gente referencia objetos. Totalmente possível. Mas se acontecer com vocês, fiquem tranquilos, a gente faz junto, porque eu sei que tudo isso é realmente muito complicado a primeira vez que a gente vê, né? É que no design é comum a gente utilizar produtos, né? Então a gente precisa saber como referenciá-los. Tá, então, quando não tem autor, só fazendo um remember aqui, né? Relembrando, quando não tem autor, eu cito o quê? O título,
Nesse caso, por exemplo, ó, tem uma citação literal, uma citação direta, né, que está entre aspas, e eu coloquei anteprojeto, entre colchetes, três pontinhos, quer dizer, continua, o título é maior, né, então anteprojeto, e continua, vírgula, 1987, página 55. E eu vou colocar na referência o quê? Anteprojeto de lei, coloque em maiúsculo só aquilo que foi citado, por isso que o autor é só o sobrenome que está em caixa alta maiúsculo, porque é o que ele foi citado. Então, o que foi citado fica em caixa alta nas referências. Vou colocar ali o título, né, quer dizer, onde está publicado, que foi em Brasília, Distrito Federal, número 13, página 51 a 60, 1987. E quando não encontro a data, pessoal? Bom, aqui é aquilo que a gente estava vendo ali, alguns casos, e vamos ver com mais clareza. Isso aqui vai ficar sempre disponível, então tá na norma de referências, mas se vocês, de repente, tiverem alguma dificuldade para encontrar, porque a norma de referências é bem grande, tá a aula gravada, vai estar no finalzinho da aula, vocês olham lá, ou dá um print, grava isso daí, guarda no computador, joga, manda no e-mail, põe na nuvem, mas peguem essa informação porque ela é muito importante. Vocês vão usar com bastante frequência, viu, pessoal? Porque geralmente quando a gente vai citar sites, é comum ter data de forma específica. Então, por exemplo, se nenhum ano da publicação, da distribuição, do copyright, está escrito copyright, porque é assim que escreve em português, mas em inglês é copyright. Impressão ou qualquer outra informação de data puder ser localizado no documento, nós temos que utilizar o ano ou hífen entre colchetes. Então tá ali, né, ó. Um ano ou outro, 1971 ou 1972. Eu tenho ideia de que é um desses 2 anos, eu tenho certeza que é um desses 2 anos, mas não sei qual dos dois. Posso botar os dois, sem problema. Eu acho que é 1969, acho, mas pode ser 70. Mas eu acho que é 69. Percebe que a dúvida tem que ser colocada como interrogação? Sempre que houver interrogação, existe dúvida ali. Quando não tem interrogação, quer dizer certeza. Entendeu? Então, 1973 está entre colchetes, por quê? Porque eu sei que aquela data, mas não está escrito em lugar nenhum. Por algum motivo eu sei que é, mas não está escrito em lugar nenhum. Ali eu tenho lá, entre 1906 e 1912, é quando intervalos menores de 20 anos. Eu tenho ali, por exemplo, o ano aproximado de 1960. CA 1960. É meio que você escolhe, você prefere CA.1960 ou 1960 interrogação colchete. Praticamente está no mesmo. A década, eu sei que é os anos 70, mas não sei certo um dia, assim, um ano, né? 71, 72, 73, é anos 70. Então, bota um hífen no ano, porque eu sei que a década é 70, mas não sei o ano. Então, 1970 e hífen colchetes. Agora, e o ano é provável? Aí, quando eu não tenho certeza, por exemplo, olha, eu não sei se é 1979 ou 1980, ou pode ser 1970. É década de 70, no máximo 1980. Década provável. Então, vou colocar 1970, hífen, interrogação, colchetes. A mesma coisa para o século. Eu sei que é século XIX, então 1800, tracinho, tracinho, né? Hífen, colchetes. Ah, eu não tenho bem certeza, não. Pode ser 1901, já é século XX. Eu acho que é 1800 qualquer coisa, mas vai que é 1901. Então, eu estou na dúvida, 1800, hífen, interrogação, colchetes. Isso que eu estou falando, pessoal, não tem como vocês saberem isso muito rápido, porque é muita informação. Então, tem print, gravem, salvem no e-mail, ou vai estar no YouTube, entra lá para ver o finzinho da aula, porque vai estar a data lá. Mas lembrem-se disso, vocês não precisam decorar essas informações, vocês precisam saber que elas existem, né? Porque o pessoal geralmente coloca SN, sem SD, né? Não existe SD nas normas, que é sem data. Existem essas formas de colocar quando não tem data. Então é importante que vocês saibam disso. Pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre estação e referências, antes de botar a mão na massa, era isso. Então, eu preciso saber, alguma dúvida até aqui? Joinha para cima ou para baixo? Tá tudo bem ou tem dúvidas?
Estão prontos para ir para a mão na massa agora? Então, show de bola. Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação, né? Vai ficar registrada essa aula lá no YouTube, mas eu não vou dar sequência na gravação para fazer a correção dos relatórios, tá? Então, fiquem na chamada, que eu vou só encerrar aqui, né? E já vamos para os relatórios. Então, para quem estiver vendo no gravado, tudo de bom, até a próxima videoaula.